Ao longo dos séculos, a ciência tem sido uma poderosa ferramenta para desvendar os segredos do mundo que nos cerca. No entanto, há enigmas que desafiam até mesmo as mentes mais brilhantes, pois reconhecemos que a ciência tem suas limitações, e por isso existem muitas perguntas sem solução, sobre as quais não temos a menor ideia do porquê ocorrem ou como acontecem, e poderemos partir sem nunca saber a resposta. Veja nesse vídeo 10 mistérios que nem mesmo a ciência conseguiu explicar. Esse é o Enigmatopia. Número 1. Sono e sonhos. O sono é um estado de repouso vital para os seres humanos e outros animais, mas os mecanismos exatos que o governam continuam sendo objeto de estudo e pesquisa. Uma das razões pelas quais a ciência ainda não pode explicar completamente o sono é a complexidade do cérebro humano. O sono é regulado por um intricado sistema de neurotransmissores, hormônios e circuitos neurais que interagem de maneira complexa e ainda não foram totalmente mapeados. Outro aspecto desafiador é o estudo dos sonhos. Embora se saiba que os sonhos ocorrem durante certas fases do sono, como o sono REM, movimento rápido dos olhos, contudo a natureza subjetiva dos sonhos os torna inconsistentes para uma análise científica. Número 2. Bovinos com bússolas naturais. Após analisarem várias imagens de bovinos capturadas por um de seus satélites, alguns cientistas fizeram uma descoberta que havia passado despercebida por muitos e muitos anos. Toda vez que uma vaca está se alimentando ou descansando, ela sempre se posiciona voltada para o sul ou norte. Já sabíamos que outros animais, como as aves, podem se orientar pelo magnetismo terrestre. No entanto, desconhecíamos que as vacas também possuíam essa habilidade. Outro fato interessante é que, quanto mais próximas dos polos, mais desorientadas elas ficam em relação ao magnetismo. Número 3. Matéria escura. A matéria escura é uma forma de matéria hipotética que não interage com a luz e outras formas conhecidas de radiação eletromagnética, tornando-a extremamente difícil de detectar diretamente. Sua existência foi proposta para explicar as discrepâncias observadas entre as velocidades de rotação das galáxias e a quantidade de matéria visível que elas contêm. Embora a matéria escura não possa ser vista ou medida diretamente, sua presença é inferida com base em evidências indiretas, como os efeitos gravitacionais que exerce sobre a luz e a matéria visível ao seu redor. Os cientistas acreditam que a matéria escura constitui a maior parte da matéria no universo, com aproximadamente 85% da massa total sendo composta por ela. No entanto, a composição precisa e a natureza fundamental da matéria escura permanecem desconhecidas. Número 4. Mamíferos que retornaram ao mar. Esse é, sem dúvida, um dos maiores enigmas da evolução enfrentados pela ciência atualmente. Sabemos que muitos animais, em um processo evolutivo que levou várias eras, saíram do oceano e migraram para a terra firme, visto que a terra oferecia recursos inexplorados em maior abundância. No entanto, a pergunta que surge é: por que alguns mamíferos simplesmente regressaram ao mar? Podemos mencionar, por exemplo, os antecessores das baleias e focas. Do ponto de vista da evolução, é muito mais desafiador para um animal terrestre aprender a nadar do que o contrário, pois requer um gasto energético muito maior. Portanto, fica a dúvida: por que passar por todas essas dificuldades ao retornar ao ambiente marinho? Número 5. Efeito placebo. O efeito placebo é um fenômeno complexo que continua a desafiar a compreensão científica. Esse efeito ocorre quando uma substância inerte ou um tratamento sem propriedades farmacológicas reais provoca melhorias reais nos sintomas ou condições de um indivíduo. Embora amplamente estudado, o mecanismo exato por trás do efeito placebo é um enigma. O seu desafio está na natureza variável e imprevisível do efeito placebo. Nem todas as pessoas experimentam o mesmo grau de resposta, e alguns indivíduos podem não responder de forma alguma. Além disso, o placebo pode variar dependendo da condição médica em questão, das características do paciente e até mesmo das informações e interações do ambiente em que ocorre o tratamento. Por isso ainda não temos respostas. Número 6. Flores. Certamente você já notou que onde quer que vá, sempre há flores presentes. Essas flores pertencem a um grupo chamado de angiospermas. E, acredite ou não, elas nem sempre foram a parte dominante da flora em nosso planeta.
Elas começaram a dominar o mundo há apenas 400 milhões de anos e agora representam mais de 90% das plantas existentes. Charles Darwin chamou isso de um mistério inquietante, já que contrariava suas teorias de seleção natural, uma vez que algumas flores não possuem utilidade individual para seus portadores. As plantas poderiam direcionar seus nutrientes para coisas mais importantes em termos de uma evolução mais avançada. Além disso, como as flores não deixam fósseis, o mistério permanece sem solução. Número 7. Diversidade próxima à linha do Equador. Há aproximadamente 200 anos, Alexander von Humboldt, um explorador prussiano, observou pela primeira vez que a biodiversidade aumenta à medida que nos aproximamos da linha do Equador. A vida natural e a cultura humana tornam-se mais diversas e vibrantes, assim como as doenças. Portanto, quando você ouvir sobre novas doenças mortais em países do continente africano ou da América do Sul, não atribua apenas a baixa qualidade dos sistemas de saúde desses países em desenvolvimento. Os vírus e bactérias que causam essas doenças são simplesmente muito mais ativos e diversos nesses locais em comparação aos polos. Existem várias teorias que tentam responder à grande questão de por que isso acontece, mas tem sido extremamente difícil conciliar todas essas hipóteses em uma única conclusão. Número 8. Consciência humana. A consciência humana é um dos maiores mistérios e desafios da ciência, pois ela é uma experiência subjetiva e única, que envolve a sensação de estar consciente, ter percepções, pensamentos, emoções e uma sensação de identidade. Ela é uma experiência interna e não diretamente acessível a observadores externos. Embora os avanços nas neurociências tenham fornecido informações valiosas sobre os correlatos neurais da consciência, ainda não há uma teoria abrangente que explique como a atividade neural se transforma em experiência consciente. Número 9. Animais que não dependem de oxigênio. Quase todos os organismos vivos na Terra necessitam de oxigênio para sobreviver, seja consumindo-o ou produzindo-o. No entanto, descobrimos que alguns organismos simples podem viver sem ele. O que realmente nos surpreendeu foi constatar que até mesmo uma espécie multicelular pode viver sem oxigênio. Essas criaturas recém-descobertas pertencem ao filo Laticifera, uma classe de pequenos animais que antes viviam em ambientes com oxigênio, mas que acabaram se adaptando a um novo ambiente com níveis extremamente baixos desse gás, substituído por sais. Nenhum organismo complexo conhecido anteriormente conseguia sobreviver em ambientes sem oxigênio, portanto, não temos ideia da história evolutiva dessas criaturas. No entanto, pesquisas futuras poderão oferecer uma nova perspectiva sobre a vida marinha. Antes mesmo de os oceanos possuírem oxigênio, há cerca de 600 milhões de anos atrás. E número 10. Ancestral misterioso. Tínhamos uma noção quase certa de nossas linhagens e de como eram nossos ancestrais, até que os cientistas descobriram evidências de um ancestral humano desconhecido no DNA de uma espécie extinta, os denisovanos, uma espécie de hominídeo intimamente relacionada a neandertais, e que recebeu esse nome por causa das cavernas onde seus restos foram encontrados. A análise dos denisovanos revelou que eles se cruzaram com uma espécie desconhecida, há cerca de 30 mil anos, deixando uma marca distinta em seu DNA. Um conjunto de dentes peculiar, não encontrado em nenhum outro lugar, uma parte do mundo vivo completamente diferente. Não sabemos nada sobre essa possível espécie ancestral dos hominídeos. E você, o que acha disso? Curtiu esse vídeo? Então inscreva-se nesse canal para não perder os próximos. De onde veio esse temos muito mais. A todos, tchau!